A filosofia analítica é uma corrente filosófica que surgiu no final do século XIX e início do século XX, inicialmente desenvolvida nos países de língua inglesa. O movimento foi marcado pela ênfase na clareza, precisão e rigor lógico na formulação de questões filosóficas, afastando-se das abordagens mais tradicionais da filosofia, que muitas vezes eram vistas como obscuras ou excessivamente especulativas. Em seu núcleo, a filosofia analítica valoriza a análise lógica da linguagem e dos conceitos como forma de resolver problemas filosóficos. Seu principal objetivo é esclarecer problemas e dissolver confusões, muitas vezes utilizando as ferramentas da lógica formal, matemática e linguística. Este enfoque prático na análise da linguagem e no exame detalhado dos argumentos distingue a filosofia analítica de outras abordagens, como a filosofia continental. O desenvolvimento da filosofia analítica começou com figuras como Gottlob Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, que buscavam aplicar os métodos da lógica formal às questões filosóficas. Frege, por exemplo, foi fundamental na criação da lógica moderna, que por sua vez permitiu uma análise mais rigorosa dos argumentos filosóficos. Ele desafiou a concepção tradicional de lógica, mostrando que era possível reduzir as proposições complexas às suas formas mais simples por meio de uma nova notação lógica. Isso influenciou fortemente Russell, que, junto com Alfred North Whitehead, publicou a obra Principia Mathematica *, uma tentativa monumental de formalizar toda a matemática dentro de um sistema lógico. Bertrand Russell foi uma figura central no nascimento da filosofia analítica. Ele introduziu a teoria das descrições, que solucionava problemas filosóficos ligados à linguagem e ao significado, especialmente em relação a frases que pareciam referir-se a entidades inexistentes. Em vez de considerar frases como "o rei da França é careca" como afirmativas sobre uma entidade inexistente, Russell mostrou que elas poderiam ser reformuladas logicamente de modo que não implicassem a existência dessa entidade. Essa abordagem transformou o modo como os filósofos pensavam sobre linguagem e lógica. Seu trabalho influenciou diretamente a evolução da filosofia da linguagem, um dos campos mais importantes dentro da filosofia analítica. Outro pilar da filosofia analítica foi Ludwig Wittgenstein, cuja obra Tractatus Logico-Philosophicus teve um impacto profundo na maneira como os filósofos analíticos abordavam a relação entre linguagem e mundo. Wittgenstein argumentou que a estrutura da linguagem refletia a estrutura da realidade, e que a filosofia deveria se concentrar em esclarecer como as proposições podiam representar o mundo. Ele acreditava que muitos problemas filosóficos surgiam da má compreensão da lógica da nossa linguagem. No entanto, Wittgenstein mais tarde revisou suas ideias no Investigações Filosóficas onde adotou uma visão mais prática da linguagem, introduzindo a ideia de jogos de linguagem, que enfatizava como o significado de uma palavra dependia de seu uso no contexto social. A filosofia analítica também trouxe uma nova maneira de pensar sobre questões tradicionais da metafísica e da epistemologia. Em vez de debater a natureza da realidade ou do conhecimento de forma abstrata, os filósofos analíticos buscaram clarificar os conceitos usados nesses debates. Eles se concentraram em perguntas sobre como usamos palavras como realidade, verdade, conhecimento e a justificação. Essa abordagem influenciou significativamente o campo da epistemologia, especialmente por meio do trabalho de filósofos como W.O. Keane e Donald Davidson, que desafiaram as fronteiras tradicionais entre a análise filosófica e a investigação científica. Keane, em particular, criticou a distinção entre verdades analíticas, verdades baseadas no significado das palavras, e verdades sintéticas, verdades baseadas em fatos sobre o mundo, uma distinção central para os positivistas lógicos. Ele argumentou que tal separação não era viável, propondo em vez disso que todas as nossas crenças estão sujeitas à revisão com base na experiência. A filosofia analítica também deu origem ao positivismo lógico, um movimento que surgiu no Círculo de Viena, no início do século XX. Os positivistas lógicos, como Rudolf Carnap e A. J. Ayer, defendiam que muitas das questões da filosofia tradicional eram, na verdade, questões sem sentido, por não serem verificáveis empiricamente. Eles argumentavam que para uma proposição ter sentido, ela precisava ser passível de verificação ou análise lógica. Esse movimento influenciou significativamente a filosofia da ciência, destacando a importância da linguagem e da lógica na formulação de teorias científicas. Apesar de o positivismo lógico ter perdido popularidade ao longo do tempo, sua ênfase na análise lógica deixou uma marca duradoura na filosofia analítica. Durante o século XX, a filosofia analítica também se expandiu para outras áreas, incluindo a ética e a filosofia política.
Filósofos como John Rawls e Peter Singer utilizaram métodos analíticos para abordar questões morais e de justiça. Rawls, por exemplo, aplicou a clareza e a precisão da filosofia analítica ao desenvolver sua teoria da justiça como equidade, argumentando a partir de uma posição original de igualdade hipotética para definir princípios justos para uma sociedade. Singer, por sua vez, usou uma abordagem utilitarista para argumentar a favor dos direitos dos animais e da ética global, enfatizando a análise racional e lógica dos nossos deveres morais. Na filosofia da mente, a filosofia analítica teve um impacto significativo, com filósofos como Gilbert Ryle e Daniel Dennett desafiando as concepções tradicionais do dualismo cartesiano. Ryle argumentou contra a ideia de que a mente é uma substância separada do corpo, introduzindo o conceito de um fantasma na máquina para criticar essa visão dualista. Ele propôs, em vez disso, que muitos dos problemas sobre a mente e o corpo surgem de erros conceituais. Dennett, em um contexto mais contemporâneo, usa insights da ciência cognitiva e da inteligência artificial para defender uma visão materialista da mente, argumentando que a consciência pode ser explicada inteiramente por processos físicos. A filosofia analítica continua a ser uma das correntes mais influentes da filosofia ocidental, com seus métodos sendo aplicados em uma variedade de campos. O rigor lógico e a clareza argumentativa que ela valoriza permanecem fundamentais para o desenvolvimento do pensamento filosófico contemporâneo. No entanto, a filosofia analítica também enfrenta críticas. Muitos argumentam que, ao focar tanto na análise da linguagem e na lógica formal, ela se afasta das questões filosóficas mais profundas e existenciais que caracterizaram a filosofia ao longo dos séculos. Além disso, alguns críticos sugerem que a filosofia analítica negligencia o papel da história, cultura e subjetividade na formação das ideias filosóficas. Apesar dessas críticas, a filosofia analítica tem contribuído significativamente para áreas como a filosofia da ciência, a epistemologia, a lógica, a ética e a filosofia política, proporcionando ferramentas valiosas para a clarificação de problemas complexos. Suas abordagens continuam a evoluir, integrando novos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo em que preservam um compromisso com a clareza e o rigor. Em resumo, a filosofia analítica, desde seu surgimento, tem buscado reformular e esclarecer as questões filosóficas por meio da análise lógica e do rigor argumentativo. Embora às vezes criticada por seu suposto afastamento das questões mais profundas da existência humana, ela oferece uma abordagem valiosa para resolver problemas filosóficos, concentrando-se na clareza conceitual e no uso da lógica. Com isso, a filosofia analítica permanece relevante, impactando tanto a filosofia contemporânea quanto disciplinas correlatas, como a ciência cognitiva, a inteligência artificial e a teoria da linguagem.